Quero ler com vocês João capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 10. Livro de João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, abra sua Bíblia, seja ela física, seja ela digital, através do seu celular, smartphone, seu iPhone, seu iPad, seu iPod, seu iFood, eu não sei o que você trouxe aí, mas utilize de todos os recursos para poder não só ler, mas anotar. Anote no seu iPhone aí, no seu caderninho, anote no seu, onde você puder, é assim, muito importante. Diz assim, vocês estão rindo agora, estou deixando vocês rindo agora, porque depois a gente vai chorar junto. Diz assim: no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso, Pedro e o outro discípulo saíram e foram até o túmulo. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então o outro discípulo, que havia chegado primeiro ao túmulo, também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. E os discípulos voltaram outra vez para casa. E nós podemos glorificar o Senhor por essa palavra. Obrigado, Jesus. Nós te damos graça pela palavra do Senhor e por poder ler a tua palavra, e pelo teu Espírito que nos ajuda a compreender a palavra. Parecia o fim, mas era um novo começo. Parecia que era o fim, parecia que tudo tinha acabado, parecia que não tinha mais jeito, mas na verdade era um novo começo. E é isso que nós vamos falar aqui nessa manhã. Parecia o fim, mas era um novo começo. E esse fim do qual nós lemos aqui, nós lemos que esse outro discípulo era João, o próprio escritor do Evangelho de João. Quando ele fala o discípulo a quem Jesus amava, ele estava dizendo de si próprio, estava escrevendo a seu próprio respeito. E aqui diz que João recebe uma notícia. Quem aqui já recebeu uma notícia ruim? Pouca gente. Uau! Ele recebeu uma notícia trágica, uma notícia muito ruim, e isso fez com que ele corresse em direção aonde Jesus havia sido sepultado. E quando ele chegou ali, ele parou diante daquele sepulcro, prostrou-se, agachou-se ali, olhou, e para ele naquele momento algo realmente trágico aconteceu. Todos nós passamos por tragédias na vida. Todos nós nos deparamos com situações que são fins de ciclos. Porque os ciclos, eles se iniciam, mas eles também se encerram. Os ciclos, eles começam, mas se findam. E isso é normal. Mas eu não estou falando aqui daqueles fins de ciclos naturais que acontecem, mas daqueles finais de ciclos que são trágicos. Porque tem finais de ciclos que são comuns. Um jovem que está namorando, de repente, em algum momento, termina o relacionamento. A pessoa que está trabalhando, em algum momento, é demitido. Alguém que comprou um carro,
de repente não consegue mais continuar pagando e precisa vendê-lo. É um final de ciclo, são coisas comuns. Mas estou falando daqueles finais de ciclos que são trágicos, que vêm com uma tragédia. E esses finais, eles chegam nas nossas vidas, mais cedo ou mais tarde, com nomes diferentes, mas eles acontecem. Nós nos deparamos com esses ciclos que se iniciam e que se encerram em nossas vidas. E esses finais trágicos, eles trazem marcas. E essas marcas viram símbolos. Quando uma tragédia acontece conosco, isso traz algum tipo de marca. E essa marca acaba virando um símbolo. Todas as vezes que nós olhamos para aquela marca, aquilo nos remete àquela tragédia novamente. Todas as vezes que nós olhamos para aquela marca, que foi uma tragédia, que despedaçou o nosso coração, que quebrou com o nosso ânimo, com a nossa esperança, que nos decepcionou, nós olhamos para aquilo e aquilo é um símbolo de tristeza, é um símbolo de uma tragédia, é um símbolo de um final, e aquilo nos remete novamente a passar pela dor. Quantas vezes um símbolo, ele tem o poder de nos fazer vivenciar novamente aquela situação? Já aconteceu com mais alguém aqui ou só comigo? Que de repente, depois de algum tempo, alguns meses, alguns anos, algumas décadas, você se depara com aquele símbolo, com aquela marca, e você vive novamente aquela dor, aquele sentimento, e você chora com a mesma angústia como aconteceu no mesmo dia. Símbolos. Símbolos. Agora, o que isso daqui significa para vocês? Mas o que isso simboliza para você? Representa algo para você? Na sua vida pessoal? Te lembra alguma coisa isso daqui? Lembra uma tragédia para você isso daqui? E é engraçado porque o que pode ser um símbolo de tragédia para um, pode ser um símbolo de alegria para outro. Ou indiferente para outra pessoa. No ano de 2012, eu iniciei um namoro. O nome dela era Denise. Em 2013 nós noivamos. 2016 nós casamos. Casei aos 29 anos. Ó jovens, casei aos 29 anos, virgem, formado na faculdade e estável no emprego. Estou no mesmo emprego até hoje. É possível ter um relacionamento em santidade. E sabe quem eram os meus líderes? Wendel e Regina. Sabe quem era meu líder de louvor? Pastor Melk. Pastor Sidney era o pastor. É possível. Fiz tudo certinho, de acordo com o que a palavra pedia. Casei em santidade. Em 2018, a Denise tinha uma doença chamada lúpus. E essa doença se desenvolveu e atingiu os órgãos. Em 22 dias que ela ficou internada na UTI, ela teve problemas no pulmão, insuficiência renal, insuficiência respiratória, os rins, o fígado, teve derrame periocárdio, o coração também, até que ela teve um derrame intercerebral e daí não teve mais como fazer mais nada. Ela veio a óbito, depois de 22 dias. E nesse tempo, durante 5 anos, ela lutou contra lúpus. E ela precisava tomar 3 remédios todos os dias. E como ela não gostava de tirar o remédio da caixinha de remédio, ela colocava os remédios nessa bolsinha. Ela colocava aqui dentro dessa bolsinha, porque para ela era melhor pegar daqui do que pegar da caixinha de remédio. De segunda a segunda, não tinha sábado, domingo ou feriado ou viagem. Ela precisava tomar esse remédio todos os dias. Quando nós viajávamos, essa bolsinha precisava ir com ela. Quando nós dormíamos na casa de alguém, ela precisava levar essa bolsinha com os remédios, porque ela não podia ficar sem tomar o seu remédio. E quando eu voltei para casa, assim, depois que ela faleceu, depois do sepultamento, depois ali do velório, que eu voltei para casa, eu comecei a me desfazer das coisas, comecei a doar as roupas, e eu me deparei com essa bolsinha. E eu abri ela, joguei todos os remédios que tinha aqui dentro ainda no lixo, e falei, vou me desfazer dessa bolsinha. E eu estava quebrado, porque no dia 27 de setembro de 2018, uma tragédia me alcançou.
Um fim trágico aconteceu, algo que eu não estava esperando. E eu estava quebrado, estava triste, estava decepcionado com Deus, eu confesso. Porque eu ainda não tinha compreendido o que estava acontecendo, muitas coisas ainda não entendia. E eu ali naquele momento, entristecido, ainda não havia falado com o Senhor. Já faziam 6 dias, 7 dias que já tínhamos enterrado a Denise, que ela tinha falecido. E eu ainda não tinha falado com Deus, eu não tinha ajoelhado. Porque às vezes acontece isso, algo tão ruim acontece que nós não conseguimos nem orar, não conseguimos nos prostrar diante daquele que pode nos socorrer. Porque existem tragédias da qual nós não pedimos. Existem tragédias que vêm sobre as nossas vidas, que é uma consequência de um ato nosso. Mas existem tragédias que a gente não pede. O filho de alguém está dirigindo ali tranquilo, vem alguém bêbado na contramão, bate contra aquele carro, ceifa a vida daquela pessoa, daquele pai de família. Alguém está andando na calçada tranquilo, uma pessoa embriagada no volante, vem, atropela e mata aquela pessoa. A pessoa pediu por aquilo, foi uma consequência errada, a família tem culpa, mas uma ferida foi feita naquele coração. E as feridas que não são feitas por pessoas e que não é consequência por você, só há um que tem o poder para curar e que vai curar. A palavra diz em Oséias 6:4: aquele que abriu a ferida, ele a curará. Há feridas que você não pediu, há feridas no seu coração, existem tragédias que aconteceram na sua vida que você não teve culpa nenhuma. Deus viu, foi feita a ferida, Ele vai curar, Ele tem o poder de curar essa ferida. Mas você precisa, pode aplaudir o Senhor, não se constranja não. Se você quer aplaudir o Senhor, aplauda. Você é livre, você está na casa do Senhor. Não se constrange não, irmão. Toda vez que você receber a palavra, glorifica, dá aleluia, aplaude, fala eu recebo. Você está num ambiente profético, e aquilo que você recebe, coloca no coração, brota, prospera e você vive. Agora existem situações que nos afastam do Senhor, que nós nos afastamos do Senhor. E naquele momento, enquanto eu jogava aqueles remédios no lixo, e eu pensava, o que eu vou fazer com essa bolsinha? O Senhor falou ao meu coração: olha para dentro dessa bolsinha. E eu olhei, e Deus falou assim: o que tem nela? Eu falei: não há nada aqui dentro. Cadê os remédios que estão aí? Eu joguei fora. Ele falou: exatamente, não tem mais nada aí, porque a Denise está totalmente curada. Ela está num ambiente de descanso. Ela está descansando comigo para a eternidade. Não há mais dor, não há mais tristeza, não há mais tratamento, não há mais prognóstico, não há mais injeções a serem tomadas. Isso não pertence mais a ela. Isso não é mais um símbolo de tragédia na sua vida, mas sim de um novo começo. Porque aqui já não há mais doença, não há morte, não há tristeza, não há engano. E a partir daquele momento, o que era um fim se iniciou um começo. Parecia o fim da minha vida, mas era um novo começo. Parecia o fim da minha vida, mas era um novo começo. Parecia que tudo aquilo pelo qual eu corri atrás nos últimos anos tinha ido pelo ralo. Eu trabalhava em 4 escolas. Eu estudava lá em Osasco, morando aqui em Parelheiros. Eu chegava 1h da manhã todos os dias e saía 5h da manhã para poder fazer minha faculdade. Estudava de segunda a sábado. Sábado eu tinha que estar 7h da manhã lá em Osasco para estudar, voltava, eu servia na igreja, eu era líder do louvor dos jovens, eu servia no louvor principal da igreja, eu já era um obreiro na casa do Senhor, eu corria atrás, eu me esforçava, economizei dinheiro, casei, e parece que tudo aquilo pelo que eu fiz, todo esforço acabou, foi em vão, foi inútil, parecia que tinha sido inútil. O sentimento era de finalização, mas a partir daquele momento, na cozinha da minha casa, quando o Senhor mostrou que não era o fim, era um novo começo, aí sim eu compreendi todas as coisas. Eu sei que Deus, Ele pode usar todas as coisas para promover o bem.
Você acredita que Deus pode usar todas as coisas para promover o bem? Em Romanos 8:28 diz isso: pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas está incluso o divórcio. Todas as coisas está incluso o luto. Todas as coisas está incluso a falência. Todas as coisas está incluso as dívidas. Em todas as coisas está incluso a traição do seu cônjuge. Em todas as coisas está a sua filha adolescente de 13 anos grávida. Em todas as coisas está o seu filho usando drogas. Em todas as coisas está um negócio que não deu certo, a casa que você teve que devolver, o carro que você teve que não conseguiu pagar e o governo tomou. Todas as coisas, está incluso isso? Sim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pode pegar tudo isso e transformar num novo começo na sua vida. Aleluias. Agora a pergunta é: o que você faz quando a tragédia chega? Qual é a sua atitude quando a tragédia chega? O Espírito Santo está aqui. Eu sinto uma leveza do Espírito Santo aqui. Pessoas estão sendo curadas nesse momento. Pessoas vão sair daqui para um novo começo. Eu sinto o Espírito. Tem alguém com o coração aberto para a palavra dele. Aleluias. O que você faz quando a tragédia chega na sua vida? É aqui nesse ponto que nós dividimos aqueles que vivem o melhor do Senhor, vivem as promessas, e aqueles que são derrotados. É aqui que a gente diferencia, é aqui que a gente separa os vitoriosos dos derrotados, os corajosos dos covardes. O que você faz nesses momentos de tragédias? O que você faz quando o fim bate na sua porta, o final trágico? Lá no versículo 2, do qual nós lemos, diz que Maria Madalena correu e foi até onde estavam Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, que é João. Maria Madalena se depara com a situação e ela corre. E ela vai para um lugar que ela sabe que vai achar os discípulos lá. Era para eles estarem lá. Então eu vou correndo para lá. E quando ela chega lá, o que ela vê? O que ela encontra? Os discípulos lá. A Bíblia diz que era de madrugada. Ainda estava escuro quando ela sai da sua casa para ir até o sepulcro. E do sepulcro até onde os discípulos estavam, era um rolezinho, porque a palavra diz que os discípulos saíram correndo, ao ponto de um chegar mais rápido que o outro. O que João estava fazendo? O que João estava fazendo? Alguém pode me responder? Eu acredito que Maria Madalena, quando chega, encontra João e Pedro ali, encostados, parados, talvez de braço cruzado um para o outro, olhando para o chão. Talvez a cada meia hora alguém quebra o silêncio falando: lembra aquela situação, Pedro, que você afundou na água? Você até começou a andar, mas você afundou? É, rapaz, se não fosse o braço de Jesus para me pegar. E depois mais um silêncio de uma hora. E alguém rompe o silêncio falando: e a multiplicação de pães, hein? Que coisa linda. Eles estavam esperando. João estava ali esperando. E esperar não é não fazer nada. Esperar não é não fazer nada. Estar esperando por algo, esperar é um verbo, e basicamente ele quer dizer que está aguardando algo que ainda não aconteceu. Quando você está no ponto de ônibus, esperando o ônibus, você não está ali sem fazer nada. Você está aguardando algo que não aconteceu, mas vai acontecer. O ônibus vai passar e você vai pegar. Você está esperando, você não está ali à toa, você não está perdendo tempo. Quando você está numa fila, você não está ali perdendo tempo, você está esperando, você sabe que vai chegar a sua vez de ser atendido. João estava esperando. João estava esperando. Como é que você está? Um dia depois da tragédia, mas um dia antes do triunfo. É esse o cenário de João. João
está um dia depois da situação, da pior situação que ele passou na sua vida. Mas o que ele não sabia, o que nós sabemos hoje, é que ele estava a um dia, a poucas horas do triunfo, do melhor dia da sua vida. E é por isso que faz o sábado ser tão importante. Sexta-feira Jesus morreu, domingo ele ressuscitou, mas o sábado é importantíssimo na vida dos discípulos, porque João estava esperando, pelo que talvez ele não sabia. Na verdade ele não sabia, a palavra diz que ele não lembrava de nada que Jesus tinha falado. Ele estava ali esperando, aguardando por algo. No Antigo Testamento tinha profecias que Jesus iria ressuscitar no terceiro dia. Jesus, ele falou claramente para os seus discípulos em pelo menos 4 oportunidades que iria morrer e iria ressuscitar no terceiro dia. E ainda assim, quando aconteceu, a palavra diz que eles não se lembravam. Quantas vezes o Senhor vem e fala algo para nós nesse altar? Somos ministrados sexta, domingo, terça-feira, quarta-feira, semana após semana. O Senhor está falando, o Senhor está indicando, o Senhor está conduzindo. O Espírito Santo fala dentro do seu coração. Quando não tem ninguém ouvindo, você lê a Bíblia e aquilo impacta o seu coração. E quando acontece, você se esquece. É assim ou não é? Quantas vezes o Senhor já está falando que vai fazer algo, que vai resolver algo, que algo vai acontecer de alguma forma, e a gente simplesmente esquece. A gente sai no domingo aqui com a palavra doido para viver, mas quando é quinta-feira a gente já está doidinho para vir na sexta para receber uma nova palavra, e já esquecemos que o Senhor falou no domingo. Não podemos julgar os discípulos. Não podemos julgar os discípulos, mas eles resolveram esperar. Eles resolveram aguardar. O mestre falou: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido. E aqui nós vamos ficar. Não entendo o que está acontecendo. Não compreendi nada ainda. Eu não sei que movimento é esse. Está tudo dando errado na minha empresa, na minha família, nas coisas à minha volta. A tragédia chegou e aconteceu, eu não estou entendendo nada. Parece até que eu estou em pecado, mas eu vou ficar, eu vou esperar, eu vou aguardar, eu vou ficar aqui. Imagine João. João já não é mais multidão. A multidão voltou cada um para sua casa. A multidão voltou cada um para a sua vida. Eles ficaram ali até 3 horas da tarde. Jesus saiu da cruz, foi para o sepulcro. Vamos pensar na Páscoa, vamos pensar na Páscoa, vamos pensar nas festas, vamos pensar em outra coisa. João, ele não é mais discípulo, mas também ele ainda não era aquilo que Jesus disse que ele seria. João não é discípulo, então ele não volta para casa, mas ele ainda não é aquele cara revestido do poder como Jesus disse que ele seria, e ele fica ali. Muitas vezes somos assim, nós já não somos mais do mundo, nós já não somos mais daquela vida, mas ainda não acessamos o que o Senhor tem para nós, e algo vem, a gente fica naquela: o que eu faço? O que eu faço? Eu não sei o que eu faço agora. Eu não posso mais voltar para o mundo, eu não posso mais voltar para as drogas, eu não posso mais voltar para o álcool, eu não quero mais, eu não sou multidão. Eu já andei com Jesus, eu já vi os milagres dele acontecer na vida dos outros, eu já vi ele andar sobre as águas, eu já vi o sobrenatural acontecer. Ele já acalmou a minha tempestade, ele já supriu o meu alimento, a minha fome, a dificuldade. Ele curou ela, libertou esse, salvou aquele. Eu já vi tudo isso. Eu já vi demais para voltar para o mundo, eu já vi demais para retroceder. Eu não posso mais, mas eu não sei o que fazer. Eu também não sou aquilo ainda, não sei, não tenho entendimento, ainda não acessei aquilo que o Senhor falou. Oh meu Deus, o que a gente faz nesse momento? Eu me lembro de Josué. Josué, ele não era multidão, mas também ele não era o escolhido do Senhor. Moisés entrava na tenda, a nuvem descia, e Josué olhava para a multidão, cada um na sua tenda, e ele olhava para Moisés e falava: eu não posso entrar que eu não sou escolhido, mas eu também não sou mais multidão, mas eu também não posso entrar ainda porque não é meu lugar, então eu fico esperando aqui fora, eu fico aguardando aqui fora, porque eu não vou voltar para o mundo. Será que tem alguém aqui que pode falar: eu não estou entendendo nada, mas eu não vou voltar para o mundo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu não retrocedo um passo, eu vou aguardar, eu vou esperar, porque parece um fim, mas há um novo começo surgindo, há um novo começo surgindo, Lírio. Aleluias.
Há uma virtude em esperar. Há um poder no esperar. Há um poder e uma virtude quando esperamos. Isaías 40 diz que aqueles que esperam no Senhor voam como águia, correm e não se cansam, andam e não se fadigam. É por isso que João corre mais que Pedro e chega primeiro, porque aquele que está esperando, ele não se cansa. Há um poder na espera. A espera não pode matar a esperança. Existe um louvor que diz isso, e essa é uma das frases da minha vida: a espera não mata a minha esperança. Nada tira a minha esperança. Não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Não surgiu ainda, mas vai surgir. Deus não fez ainda, mas Ele vai fazer, porque Ele não mente, Ele não se arrepende. Jesus está dando novos começos nesta manhã. Tem novos começos acontecendo. Parecia o fim do seu casamento, não é não. É um novo começo. A sua vida profissional, tragédia não. É um novo começo surgindo aí. Aleluias. Ruth, Moabita, perde o seu marido. Tá, ela e a sua sogra. Noemi, seu marido e seus filhos se mudam para uma outra terra, e lá os seus filhos se casam. E Ruth é uma dessas mulheres, e os 2 filhos e o marido de Noemi morrem, e ela fica ali com a sua sogra. Imagine você morando com a sua sogra. Minha esposa não quer não. Já levei ela, apresentei, para quiser passar uns dias aí com ela. Só os 2, só os 3 lá. E de repente Noemi quebra o silêncio. Fala: filhas, voltem para sua terra, casem-se de novo lá. Para mim deu, minha vida findou-se. Eu vou voltar para minha terra e vou morrer aqui. Vou morrer aqui nessa situação. E órfã, dá linha, mete marcha, eu vou embora. Mas Ruth, ela olha e fala: eu já não sou mais moabita, mas eu também não sou israelita, eu ainda não sou uma hebreia, eu ainda não sou uma judia, não sou isso, mas eu também não sou mais aquilo. Ruth, eu não vou voltar para aquela terra não, porque eu estou nessa terra, não é minha, mas eu estou gostando do que eu estou vendo aqui. Há algo diferente acontecendo aqui, e Ruth decide esperar, e ela se casa novamente, e ela é simplesmente a bisavó de Davi, e ela simplesmente está na genealogia de Jesus, mesmo não sendo do povo de Israel. E isso que acontece para aqueles que decidem esperar no Senhor, ficar quando todo mundo retrocede. É por isso que apenas alguns estão listados na Bíblia, porque são os que esperaram, são os que ficaram do lado de fora da tenda e falou: eu não vou voltar para minha casa, eu não vou voltar com a multidão, eu não vou voltar para minha terra, eu vou esperar, porque Deus tem um novo começo para mim. Aleluias, aleluias. Você abandona ou fica? No sábado você abandona ou fica? É por isso que a Bíblia não relata nada sobre o sábado. Nós não sabemos o que aconteceu no sábado depois da morte de Jesus. E tudo que nós precisamos saber está nesse versículo que nós lemos. Os discípulos esperaram. É isso que nós precisamos saber. Eles ficaram. O que você vai fazer? Está passando pela pior tragédia da sua vida? Você espera ou você fica? Você abandona Deus ou você fica do lado dele, mesmo sem entender, mesmo sem compreender? Jesus e sua didática prática. Como eu amo a forma que Jesus trabalha. Como eu amo a multiforme da sabedoria e do agir de Cristo. Como eu amo isso. João tinha as profecias no Antigo Testamento. João tinha as palavras de Jesus. Tinha parábolas. Jesus contou parábolas sobre sua morte. Mas nada disso foi suficiente para ele. Assim é conosco. Nós temos a palavra, lemos a palavra, mas muitas vezes a palavra não é suficiente não.
o pastor vem aqui, ministra uma palavra e ainda assim não é suficiente. Então Jesus vem com a sua didática prática. Vamos dar um rolê ali no túmulo. Existem lições que você não vai aprender numa palestra. Existem lições que você não vai aprender num livro. Existem lições que você não vai aprender com um coach, assistindo uma ministração no YouTube. Existem lições que você vai aprender na prática. Jesus gosta de mostrar na prática. Eu falei para vocês não me ouviram? Então vem aqui que eu vou te mostrar. E aquela experiência de João, ao entrar ali naquele túmulo, aquilo mudou a vida dele. Ele olhou para as roupas de Jesus mudaram a vida de João. Ele olhou ali para os lençóis, por aquela roupa, aquele lenço que estava sobre a cabeça dobrado à parte no cantinho, de alguma forma tocou João, eu não sei, mas existem símbolos que mudam vida. Para você talvez não seja nada, para outra pessoa talvez não seja nada, mas da sua forma prática Jesus vai te ensinar. Talvez não fez sentido para você até agora, mas ao chegar ao túmulo vazio, você vai aprender. Você não está entendendo o porquê dessa situação. Jesus está sendo prático com você. A partir de hoje a chave vai mudar. A partir de hoje as coisas vão começar a acontecer. O seu entendimento estava fechado, os seus olhos estavam cerrados, os seus ouvidos estavam tampados, mas eu profetizo sobre a sua vida hoje. Todo entendimento vai vir à tona. Espírito Santo vai trazer luz sobre a sua vida, e a partir de hoje você vai ver e crer. João viu e creu. Vem ver o túmulo vazio. Vem ver o túmulo vazio. Jesus está te convidando. Vem ver, olha para dentro do túmulo. Não há mais morte, não há mais morte, não há mais dor, não há mais sofrimento. João viu e creu. Vem, feche os olhos naturais, abre os olhos espirituais e comece a enxergar Jesus ressurreto, Jesus assentado à destra do Pai. Na sua coxa está escrito: Ele é Rei. Os seus olhos são como fogo. Escuta a sua voz, o som de muitas águas. Não dá para olhar para sua face, porque Ele brilha mais que o sol. Jesus vive. Aleluias. Será que tem alguém para crer que há a vida de Deus vindo sobre aquilo que estava morto? Será que tem alguém aqui para crer que há a vida de Deus vindo sobre o que estava morto na sua vida? Morreu, não tem mais jeito, já foi sepultado, mas tem vida de Deus chegando. Tem vida de Deus chegando aí na sua vida. Aleluias. Foi um de repente na vida de João. Ele não esperava, e os de repente de Deus a gente não espera, simplesmente acontece. E hoje é um dia de repente. Aleluias. No versículo 9 diz: pois ainda não tinham compreendido, mas era necessário. Você ainda não compreendeu, mas era necessário que isso acontecesse. Você não compreendeu o porquê da tragédia, mas Jesus está falando, era necessário. Você não está compreendendo o que está acontecendo, não está entendendo nada, mas Jesus está falando, é necessário. É necessário que isso aconteça. É necessário que seja dessa forma. Eu não perdi o controle. Eu ainda sou onisciente. Eu ainda sei o que está acontecendo. Eu ainda tenho o poder nas minhas mãos. Eu não perdi o poder, filho. Você acha que eu me perdi o poder? Você acha que eu tirei os olhos de você? Você acha que eu estou indo para outro lugar? Eu não perdi o controle. Os meus olhos estão sobre você. Era necessário que isso acontecesse. E aqui eu vou para a conclusão. Aleluias. Aos meus 9 anos eu perdi a minha mãe. Minha mãe faleceu, ela tinha 32 anos. Um infarto fulminante, saiu para trabalhar, passou mal no meio do caminho, nunca mais voltou. E de 97, quando isso aconteceu, até 2016, durante 19 anos, eu não tinha família, essa é a realidade. Eu tinha um pai, eu tinha um irmão, eu tinha tios, eu tinha tias, mas família, casa, ter prazer de voltar para casa, ter um lar, isso eu não tinha. E quando eu me caso a primeira vez, falo, agora eu amarrei meu burro na sombra, prosperando, comprei carro,
viajando, curtindo a vida, tanta coisa acontecendo. E de repente a Denise vem a falecer. Eu falei, essa coisa de família não é para mim não. Esse negócio de ter casa, de ter esposa, ter filhos, não é para mim não. Só pode. A morte me persegue, parece o Senhor Omar. Se você não assiste Todo Mundo Odeia o Cris, eu também não sou obrigado a colocar cultura na cabeça de vocês. Vai assistir Todo Mundo Odeia o Cris quando chegar em casa. Sai do dorama. Mas em Salmo 68 diz: Deus faz com que o solitário viva em família. Um dia eu estou na minha casa lendo a palavra, no meio do meu luto, eu li esse versículo. Eu falei, tá aí uma coisa que eu não vivi ainda, mas eu vou viver. Tá na Bíblia, eu comecei a orar nisso. O solitário vai viver em família. O solitário vai viver em família. Estou vivendo sozinho até aqui, mas eu vou viver em família. Eu vou perseguir isso. Está na tua palavra, Senhor. Eu não pedi para o Senhor escrever, o Senhor escreveu porque é Cristo. Então eu quero viver. Eu vou viver isso. Eu vou viver. E hoje eu tenho família, tenho esposa, tenho casa, tenho lar, tenho o prazer de voltar para minha casa. Não tem lugar melhor do que a minha casa para estar. Tem um lugar que eu sinto a presença de Deus. E eu falo em línguas, e eu entro no quarto, a Kezinha tá orando, eu vou pro outro quarto, a Dudinha tá lendo a palavra, e depois a gente tá se divertindo junto, a gente sai, a gente entra, a gente faz, e a paz do Senhor tá lá. Deus tem um novo começo pra sua vida. Parecia o fim da minha família, aleluias, parecia o fim da minha vida, mas era um novo começo, muito melhor, 2.0, era um começo muito melhor, porque o que Deus faz não se compara com o que passou. Talvez foi bom até hoje, mas Deus tem um melhor. Talvez o seu símbolo, seja um papel de divórcio, Deus vai fazer muito melhor. Talvez o seu símbolo seja uma certidão de óbito, Deus vai fazer muito melhor. Uma carta de falência, uma carteira de trabalho que foi ali dado baixa, Deus tem algo muito melhor para a sua vida. Se coloque em pé, Lírio. E aqui eu vou encerrar. Aleluias. Depois daquele dia, João nunca mais voltou para o túmulo. Hoje é a última vez que você visita esse túmulo. A partir de hoje você nunca mais vai voltar para esse túmulo. Deixa no túmulo os símbolos, deixa no túmulo as marcas, deixa no túmulo aquilo que te remete ao passado. Isso daqui eu guardo, porque é um testemunho vivo. Porque um dia na minha casa eu estava lá chorando: Senhor, está doendo, Senhor, essa ferida está doendo. E Deus falou: eu vou te curar, eu vou te levantar, e você vai levar esse testemunho para muitos lugares. Então eu guardei isso e escolhi uma esposa bonita para dar do meu lado. Pois já que o Senhor vai me levantar, vai me levar para vários lugares, eu quero alguém lindo do meu lado. Já fiz a de hoje, hein? Mas você vai deixar no túmulo, você vai deixar agora no túmulo as marcas. A partir de hoje você nunca mais vai voltar para esse túmulo, porque eu é que sei o pensamento que tenho sobre você, pensamentos de bem, de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Eu desejava uma família, eu tive. Qual é o futuro que você tem? Feche os seus olhos, levanta as suas mãos, abre o seu coração e começa a deixar agora no túmulo. Senhor, nós deixamos no túmulo agora a tristeza. Começa a falar para o Senhor: qual é o nome do seu símbolo? Qual é o nome da sua marca? Eu não sei, mas só você sabe o que está doendo. Coloca aí agora: Senhor, nós colocamos no túmulo e deixamos a tristeza, a angústia, a traição, o divórcio. Nós deixamos o diagnóstico de câncer, nós deixamos o luto, nós deixamos a falência, nós deixamos as dívidas, tudo aquilo que é uma marca de tragédia, nós deixamos no túmulo, porque nós queremos viver o que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos viver um novo começo. Traz vida sobre o que estava morto, Jesus. Traga vida sobre o que estava morto, Espírito Santo. Começa a ressuscitar sonhos, começa a ressuscitar projetos. Essa semana é a semana de voltar para a faculdade. Começa a ressuscitar projetos. Essa semana é a semana de mandar mensagem para o familiar. Essa semana é a semana de voltar a fazer o que não fazia. E aquele que recebe essa palavra, levanta suas mãos e aplaude ao Senhor o melhor que você puder, porque Ele vai te dar um novo começo muito melhor.